Oi, pessoal, aqui é a professora Luciane. Nós vamos fazer a retomada de conteúdos do segundo bimestre para vocês poderem fazer a avaliação, tá? Então, é uma revisão da matéria. Questão 1. Qual o resultado da questão? Bom, observa que a questão ela é potência, né? E as potências são frações. E nós não podemos fazer o cálculo, porque aqui não tem como eu pegar o 16, tirar o 81, porque essas potências são frações e as frações são números diferentes. Então, nós vamos ter que arrumar esses números. Então, a primeira coisa é decompor os números. Então, nós vamos pegar o 16 e decompor ele. Sempre começa dividindo por 2. Se não der, passa por 3. Se não der, passa por 5. Então, nós vamos 16 dividido por 2, 8. Dividido por 2, 4. Dividido por 2, 2. Dividido por 2, 1. Nós decompomos, nós pegamos 16 e fizemos ele virar multiplicação de fatores primo. Aqui, ó, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Então, o 16, ele pode ser escrito como 2 elevado a 1, 2, 3, 4 vezes. Então, nós vamos vir aqui e colocar 2 elevado a 4. E isso está elevado a 3 sobre 2. Menos, vou fazer a mesma coisa com o 81. 81, começa a decompor ele, dividir. 81 é ímpar, não dá para dividir por 2, então eu vou fazer o processo por 3. 81 dividido por 3, 27, por 3, 9, por 3, 3, por 3, 1. Então, 27, o 81 pode ser escrito como 3, 1, 2, 3, 4 vezes. No lugar do 81, eu vou colocar o 3 elevado a 4, elevado a 1 quarto. Agora, aqui eu vou arrumar a potência. 2, e vou fazer assim, ó. 4 vezes 3, 12, dividido por 2. Menos 3, faz aqui, ó. 4 vezes 1, 4, e embaixo tá o 4. Aí, aqui vai ficar 2, 12 dividido por 2, 6, menos 4 dividido por 4, 1. Agora, eu consigo terminar. 2 elevado a 6 é o 2, 6 vezes. Então, eu vou fazer 2 vezes 2 vezes 2, 6 vezes. E vou ver quanto que dá. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Vezes 2, 64. Menos 3 elevado a 1 é 3. 64 menos 3, 61. Resolvi a minha equação e ela deu 61. Questão 2. O valor da expressão 4 elevado a 5 quartos vezes 4 elevado a 3 quartos mais 5 elevado a meio vezes 5 elevado a 5 por 2 é. Bom, nós temos aí as nossas potências e nós temos as nossas bases que são iguais. Aqui é igual e aqui é igual. Então, eu vou separar. Aqui eu vou fazer um cálculo, aqui eu vou fazer outro cálculo. Por enquanto, nós estamos separando. A regrinha das propriedades da potência é, quando a base é igual, eu posso somar o expoente e conservar a base. Então, eu vou copiar o 4, quando está multiplicando, eu somo. Então, eu vou somar 5 quartos mais 3 quartos. Aí, aqui, mais o próximo, 5, mesma coisa, tá multiplicando, eu posso somar o expoente. Então, vai ficar meio mais 5 sobre 2. Então, aqui vai ficar 4. Bom, eu só posso somar fração se o meu
denominador for igual, se o número de baixo for igual. Se ele fosse diferente, eu teria que achar MMC e arrumar essa fração. Então, nós vamos copiar o 4 e somar o número de cima. 5 mais 3, 8. Mais 5. Novamente, a minha fração tá igual aos números de baixo. Eu copio ele, o 2, e somo somente em cima. 1 mais 5, 6. Aí, aqui vai ficar 4. 8 dividido por 4, 2. Mais 6 dividido por 2, 3. Agora, é só resolver a potência. 4 elevado a 2 é 4 vezes 4, 16. Mais 5 elevado a 3 é 5 vezes 5 vezes 5, 3 vezes. 5 vezes 5, 5 vezes 5, 125, vezes 5. 5 vezes 5, 25, 25 vezes 5, 125. E agora é só eu somar 16 mais 125. E essa soma vai dar 141. Resolvi o valor da minha expressão. Questão 3. Em uma fábrica, certo produto tem custo fixo de R$300. Quer dizer, para eu começar a fabricar esse produto, eu já vou começar gastando R$300 com ele. Então, eu já tenho um custo de R$300 para fabricar ele. Mais R$3 por unidade fabricada. Então, eu vou lá fabricar esse produto. Então, para mim conseguir fabricar ele, né, eu já começo tendo um gasto de R$300 mais R$3 cada um. Então, por exemplo, se eu fizer um produto, eu vou estar gastando 300 mais R$3, R$303. Se eu fizer 2 produtos, eu vou estar gastando os 300, que é fixo, mais R$3 cada unidade, 6, eu vou gastar 306, e assim por diante. O custo total é dado pela função 300 mais 3 vezes x, quer dizer, eu gasto R$300, que é fixo, mais R$3 cada um. O x representa cada um. Se eu não fizer se eu fizer um, né, eu tô gastando R$3, mais os 300. Se eu fizer 2 e assim por diante. Escreva o gráfico que representa a função. Bom, primeira coisa, nós vamos fazer uma tabelinha. X, e a minha função é 300 mais 3 vezes x. Bom, para fazer a tabelinha, eu posso usar os valores 0, 1 e 2. Sempre esses valores para o meu gráfico ficar bem próximo do zero. Então, aqui, ó, 0, quer dizer, eu não vou fazer nenhum produto. Quanto que a fábrica está gastando? 300 é fixo. Então, é 300 mais 3 vezes 0. 300 mais 3 vezes 0, 0. Primeiro faz a multiplicação, hein? 300 mais 0, 300. 300 é fixo, ó. Se eu fizer um produto, então, vai ser 300 mais 3 vezes 1. 300 mais 3 vezes 1, 3. Claro que é uma conta que pode fazer de cabeça, nem precisava da tabela. Que vai dar 303. Aí, aqui eu vou ter 300 mais 2 produtos. 3 vezes 2. Então, vai ficar 300 mais. Faz a multiplicação primeiro. 3 vezes 2, 6. 306. E assim por diante. Se eu fizer 10 produtos, eu vou estar gastando R$3 cada produto. 3 vezes 10, 30, mais 300, 330. E assim por diante. Então, agora eu vou fazer o meu gráfico. Então, o meu gráfico, ele tem que ter o x e o y. O x, 0, 1 e 2. Aí, eu venho aqui, ó. 0, 1 e 2. Aí, aqui deu quanto? 300, 303, 306. Então, eu vou marcar aqui, ó. 300, 303, 306. Certo? Aí, eu vou ligar, ó. 0, 300.
0, marca no 300. Lembra que ele é fixo? Se ele é fixo, ele vai começar em cima da reta do Y. Aí, 1 no 303. 1 no 303. E 2 no 306. 2 no 306. Aí, o meu gráfico, né? É a minha função do primeiro grau crescente, ó. Esse é o desenho do meu gráfico, ele é crescente. Quanto mais produtos eu fizer, mais ele vai crescer aqui, ó. Questão 4. Observe o gráfico. Olha só, nós temos um gráfico crescente, certo? Aqui tá marcando -1, ligou com -3. Passou pelo 0, então 0 e 0. Outro lugar que ele passou, no 1 e no 3, eu tenho que observar tudo isso em um gráfico. Aqui, deu o quê? Deu o 2 e o 6. São os pontos que eu tenho. A função a que esse gráfico corresponde, eu tenho que analisar qual dessas aqui é o meu gráfico. Primeira coisa que eu vou analisar é se meu gráfico é crescente ou decrescente. Bom, ele é um gráfico crescente, né? Ele tá aumentando aqui na parte que é positiva, ó. Ele tá aumentando, então ele é crescente. Para ele ser crescente, o número que tá com X tem que ser positivo. Então, na letra A é negativo, não vale, é decrescente. Na letra C é negativo, ele é decrescente. Então, meu gráfico ou é AB ou AD. Na letra B, ele é 3 vezes X. Então, eu vou anotar aqui, ó, 3 vezes X. Vamos ver se dá certo? Aqui é o X. Menos 1. Aí, eu faço 3 vezes menos 1, menos 3. O menos 1 deu certo no menos 3? Deu. Aí, eu vou aqui no 0. Aí, eu faço 3 vezes 0, 0. Deu ponto 0? Deu também. Agora, eu vou pegar o 1. Eu vou fazer 3 vezes 1, 3. 1 tá ligado no 3? Está. Agora, eu vou pegar o 2. 3 vezes 2, 6. O 2 está ligado no 6? Está. Já matei a questão, é a alternativa B. Questão 5. A tabela mostra a produção de camisetas em relação às horas trabalhadas. Então, eu tenho aqui, ó, tempo em horas, 1 hora, quantidade Q, 50. Quer dizer, em 1 hora fabrica 50 camisetas. Em 2 horas, fabrica 100 camisetas. Em 3 horas, fabrica 150 camisetas. Em 4 horas, fabrica 200 camisetas. É uma tabela proporcional, né? Conforme eu aumento a hora, a quantidade aumenta sempre o mesmo tanto. Então, aqui está aumentando sempre 50 unidades. Então, ela é proporcional. A representação algébrica está na alternativa. Quer dizer, qual alternativa representa essa tabela? Eu coloco o 1 no lugar do T dá 50, eu coloco 2 no lugar do T dá 100, eu coloco 3 dá 150, eu coloco 4 dá 200. Alternativa A, 50. Quantidade 50, acabou. Não tem conta para fazer, tá fora. Não tem nada para resolver aqui, pode excluir. Alternativa B, quantidade é igual 50 vezes T mais 50. Então, vamos ver. O T vale 1. Aí, eu vou assim, ó. 50 vezes 1, 50. Mais 50, 100. No 1 é 100? Não. Então, a B tá fora. Vou para C. Faço assim, ó. 50 vezes T. Aí, eu vou pegar o 1. Não é T, não é 1? Eu faço 50 vezes 1, 50. Bateu a resposta? Bateu. Tem que fazer para todas, porque se a questão for falsa, às vezes ela dá na primeira, dá na segunda, mas não dá certo nas outras, tá? Aí, eu vou 50 vezes, agora é 2. Aí, eu vou 50 vezes 2, 100. Bateu? Bateu também. Agora, eu vou pegar o 3. 50 vezes 3, 150. Bateu a resposta? Bateu. Aí, eu vou 50 vezes 4,
200. Bateu a resposta? Bateu. Então, é a alternativa C. Olha na D, como que seria? Vou pegar o 1. 1 menos 2 menos 1. Não deu 50. Também estaria fora a alternativa D. Questão 6. Dada a fórmula, olha o tamanho da fórmula, M igual a H menos 100 menos H menos 50 dividido por K. Onde M é a massa, ó, M é a massa, né? Quer dizer, a massa é o peso da pessoa. H é a altura que a pessoa tem, então, onde tiver o H é a altura. E K é a constante, que vale 4 para homens, então, o K vai valer 4 se for homem e vai valer 2 se for mulher. Por essa fórmula, uma mulher que tem 170 centímetros de altura deverá ter massa D, quer dizer, uma mulher que tem 170 centímetros, quer dizer, 1,70 m, né? Só que aqui tá em centímetro. Ela tem que ter quanto de massa? Quanto ela deve pesar? Não sei, vamos ver aqui. M igual a H menos 100, menos H menos 150, e o H menos 150 está dividido por K. Isso aqui é para calcular, né, a minha massa corporal, qual é a minha massa ideal para minha altura, tá bom? Isso aqui dá para fazer com qualquer pessoa. Então, aqui eu vou M igual. Tá dizendo que é uma mulher, então, nós vamos usar valor de mulher. A mulher tem 170 centímetros de altura. Então, onde é o H, eu vou pôr o 170. 170 menos 100, menos, de novo, 170, menos 150, e aqui embaixo é uma fração. Tá dizendo para usar o K, se for mulher, usar 2. Então, como é uma mulher, eu vou usar o 2 aqui. Aí, eu vou M igual 170 tira 100, 70. Menos, agora eu vou resolver aqui, ó, tá? Primeiro eu resolvo aqui, onde está a minha fração. 70 menos 150, 170 menos 150 dá 20, dividido por 2. Já pode dividir, tá, gente? 70 menos 20 dividido por 2, 10. 70 menos 10, 60. Então, essa mulher vai ter que ter 60 quilos por ela ter 170 centímetros de altura. Questão 7. A expressão que representa a área da figura é... Bom, nota que nós temos um quadrado grande, depois nós temos pintado um outro quadrado, e sem pintar, formou um retângulo aqui e um quadradinho pequeno. O que nós sabemos? Que onde está esse quadradinho pequeno, ele mede 3, esse tamanho, certo? Então, nós vamos ver qual expressão representa a área. Área é lado vezes lado. Então, aqui nós temos que esse lado é x e o 3, e o x e o 3. Como eu só quero a parte pintada, né? Se tá mostrando que só essa parte tá pintada, eu tenho que tirar a parte que não tá pintada. Então, esse lado eu vou ter x menos 3, vezes, área lado vezes lado, então, é vezes. Esse outro lado é x menos 3 também. Agora, eu escrevi na forma fatorada. Agora, eu vou escrever na forma aqui, tá querendo a expressão completa. Então, vamos lá. X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 3, menos 3x. Menos 3 vezes x, menos 3x. Menos 3 vezes menos 3 dá mais 9. X ao quadrado só tem esse, copia. Devo 3x, devo 3x, devo 6x, mais 9. Essa é a expressão que representa a área dessa figura. Questão 8. Fatore a expressão. Então, nós vamos pegar essa expressão aqui e fatorar ela. Escrever ela numa forma de multiplicação. Primeira coisa aqui, ó, eu tenho 4 partes.
Então, eu vou separar. Eu vou fazer essas duas partes, porque essas duas têm em comum o C. E eu vou fazer essas duas partes, porque essas duas têm em comum o Y, tá? Mas eu poderia fazer essa com essa, porque eu tenho o 4 em comum e o X, né? Mas essa daqui não daria certo com essa. Então, nós vamos separar dessa maneira. Para fatorar, o que eu tenho igual aqui? Eu tenho igual o C, então, eu vou tirar ele, C. Aí, vai sobrar 4x mais... Bom, eu tirei, não sobrou nada? Não, a letra sempre está acompanhada do número 1. Então, aqui sobrou o 1. Aí, eu vou mais, agora eu vou fatorar aqui, ó. O que eu tenho igual? Eu tenho esse y e esse y. Tira ele. Y, sobrou 4x mais... A letra sozinha é acompanhada do 1. Então, sobrou o 1 aqui. Bom, tem que virar uma multiplicação. Aqui tá uma soma. Então, o que eu vou fazer? Esse é igual a esse. Vou copiar ele uma vez só. 4x mais 1, vezes, eu junto o que sobrou. Esse com esse. C mais Y. Posso escrever aqui assim, ou posso trocar, colocar C mais Y vezes 4x mais 1. Tanto faz qual vai estar o primeiro. O importante é que no final resta somente uma multiplicação. Somente a forma fatorada. Ou assim, ou assim. E terminou. Questão 9. Uma bactéria tem 0,000, né? Um monte de zero, 35 metros. Quer dizer, uma bactéria é muito pequenininha. Só dá para ser vista no microscópio. Quanto será esse tamanho em picômetro? Sabendo que um picômetro é igual a 10 elevado a menos 12. Bom, picômetro, ele é um valor pequeno. Então, ele é menor que o milímetro. Vixe, bem menor, bem menor. Então, nós sabemos que um picômetro corresponde a 10 elevado a menos 12 metros. E que a bactéria tem esse tamanho aí. Então, primeira coisa, nós vamos arrumar essa bactéria. Vamos ver, tirando os zeros, como que fica. Então, vai ficar, copia só o número, vai ficar 35 vezes 10. Aí, a minha vírgula está aqui, eu vou trazer ela depois do 35. Aí, eu vou ver quantas casas eu andei, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 casas. Então, ele andou 12 casas negativo, certo? Como eu estou lidando com um número pequeno, então, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar esse valor e vou passar ele dividindo aqui embaixo, ó. Eu sei que um picômetro é 10 elevado a menos 12. Então, eu vou dividir por esse número. Na divisão, a gente conserva e subtrai a base. Então, aqui vai ficar 35 vezes 10. Eu vou tirar aqui, ó. Então, vai ficar menos 12 menos o de baixo. Menos 12. Isso é igual a 35 vezes 10, vai ficar menos 12, menos e menos é mais 12. Então, aqui vai ficar 35 vezes 10, 12 tira 12, 0. Todo número elevado a 0 é 1, 35 vezes 1, então deu 35. O meu cálculo. Questão 10. Em uma memória de 1 GB, é possível armazenar 8,6 bilhões de sinais chamados bits. Então, em 1 GB, nós armazenamos 8,6 bilhões de bits. Em um espaço de memória de 4,5 GB, é possível armazenar quantos bits? Então, 1 bit, 8,6 bilhões. 4,5 bit, eu aumentei o meu espaço, eu vou ter mais bits.
Então, primeira coisa é arrumar esse número, 8,6 bilhões. Pra gente ter que ver quantos zeros existem em 8,6 bilhões, certo? Então, eu tenho 8, 6, agora eu vou escrever em bilhões. Mil, milhão, bilhão. Ó, 8,6 bilhões. Então, o 8 é sozinho. 8, 6, acompanha 2 zeros para ficar 3 casas. Mil, milhão, bilhão. Esse número também pode ser escrito como 8,6, né? A minha vírgula, quando o número está completo, está no final, nesse caso. Então, eu vou chegar até aqui. Quantas casas andou, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 casas. Então, 8,6 vezes 10 elevado a... Vamos conferir, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 casas. Então, 8,6 bilhões é esse valor aqui. Em 1 giga, vale isso. Em 4,5, eu pego 4,5 vezes 8,6 vezes 10 elevado a 9. Bom, esse aqui eu conservo, eu só multiplico aqui, ó. 4,5 vezes 8,6. Vamos fazer aqui, ó. 8,6 vezes 4,5. 5 vezes 6, 30. Vai 3. 5 vezes 8, 40, mais 3, 43. Esquece a vírgula agora, mais 4 vezes 6, 24, foi 2. 4 vezes 8, 32, mais 2, 34. Aqui vai dar 0, 7, 8, 3. Agora, eu conto as casas. Uma aqui, duas. Uma, duas, deu 38,7 ou 70, né? Pode pôr o 0 ou não colocar, vezes 10 elevado a 9. Ou eu posso escrever como 38,7, eu já sei que aqui é bilhões, bilhões de bits. Pode ser assim a resposta em numeral, ou pode ser escrita, 38,7 bilhões de bits. Para a questão 11 e 12, nós vamos fazer a análise de gráficos, tá? Então, aqui, ó, na questão 181. Para saber quais eram os tipos de revistas esportivas mais lidas, foi feita uma pesquisa em um determinado bairro. Então, nós temos aqui a frequência, né, a porcentagem das revistas que foram lidas. Então, na revista semanal, nós tivemos uma porcentagem de 40% das pessoas lendo. No mensal, 30%, no bimestral, 15%, no trimestral, 15%. Qual o gráfico que representa os dados acima apresentado? Então, nós vamos analisar qual gráfico que está marcando corretamente esses valores. Semanal, 40%, mensal, 30% e assim por diante. Então, vamos analisar, ó, no gráfico A, semanal tá 30%, já não vale. No gráfico B, semanal 40%, mensal 15%, já não vale. No C, semanal 40%, mensal 30%, bimestral 15%, trimestral 15%. Bateu com a tabela, então seria a alternativa C. Outro tipo de gráfico, esse aqui, ó, o 182. A tabela seguinte mostra os números de pares de calçados vendidos pela loja Pisibem durante os meses de janeiro a abril em 2008. Então, em janeiro, ela vendeu 200 pares de calçado, em fevereiro 185, em março 225 e em abril 250. O gráfico que melhor representa os números de pares de sapatos vendidos. Então, nós temos que em janeiro começa com 200. Bom, o gráfico A começou com 200, o B também, o C também e o D também. Em fevereiro, caiu para 185, caiu 15, né? Então, na letra A, em fevereiro caiu para 100, já está descartada. Na letra B, caiu um pouquinho, tá valendo. Na letra C, manteve, tá reto. E na letra D, aumentou. Então, a correta é a letra
B, caiu um pouquinho em fevereiro, depois em março subiu um pouco, né? Passou de 200, e em abril subiu mais um pouco, ficou entre 200 e 300, 250 seria a alternativa B. Questão 13. Pedro e Maria foram ao restaurante e gastaram juntos R$ 54. Pedro gastou o dobro de Maria. Quanto Maria gastou? Bom, se o Pedro gastou o dobro e a Maria gastou uma parte, né? Então, quer dizer que o Pedro gastou 2 partes e a Maria uma parte. Então, foram em 3 partes dividido. Então, nós vamos pegar os 54 e dividir por 3, para ver 3 partes, quanto que dá cada parte. 1 vezes 3, 3, para 5, 2, abaixo 4. 8 vezes 3, 24, para 24, nada. Então, cada parte, né, vale 18. Foram 3 partes, tá dizendo que o Pedro gastou o dobro, gastou 2. 18 mais 18, ele gastou R$ 36. E a Maria ficou com uma parte só, gastando R$ 18. Questão 14. Um vírus tem esse tamanho aqui, ó, metros, bem pequenininho. Escreva esse valor em notação científica. Então, vamos lá. Bom, tem várias maneiras de escrever, tá? Se eu parar a vírgula aqui, eu vou ter 7 vezes 10. Aí, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Se eu andar mais uma casa, vai ficar 7 vezes 10 elevado a 13. 7 não, 70. Das duas maneiras está correta. Se eu parar aqui a vírgula, ou eu posso escrever também assim, ó, 7,0. Não tem problema. Pode estar assim, 7 sem o zero, vezes 10 elevado a 12, ou 7,0. Ou, se andar mais uma casa, fica 70 vezes 10 elevado a 13. Das 3 maneiras, está correta. Questão 15. Quando ia a Bagdá, encontrei um homem com 3 sacos. Cada saco, 3 gatas. Cada gata, 3 gatinhos. Quantos gatinhos havia? Bom, ele tinha 3 sacos. Cada saco tinha 3 gatas. E cada gata tinha 3 gatinhos. Quer saber quantos gatinhos tem? Então, eu tenho 3 sacos, 3 gatas, 3 gatinhos. Então, eu tenho 3 elevado a 3. Ou, é a mesma coisa que eu fizer. 3 vezes 3 vezes 3, ó. 3 sacos vezes 3 gatas, vezes 3 gatinhos cada gata. Quantos gatinhos vai dar? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3. Então, nós vamos ter ao todo 27 gatinhos. Uma gataiada. Questão 16 e última. A área do retângulo é 12 metros quadrados. Quer dizer, lado vezes lado deu 12. Desta forma, o valor de x será... Eu tenho que descobrir se o x vale 2, vale 3, vale 4 ou vale 5. Eu sei que esse vezes esse dá 12. Então, nós vamos testar a alternativa. A primeira alternativa é 2. Então, aqui vai ser 2 e aqui vai ser 2 mais 4, 6. Aí, eu faço 2 vezes 6, 12. Já bateu a letra A. Se fosse 3, ó, colocava o 3 aqui, ó. 3 mais 4, 7. 3 vezes 7, 21. Não dá. Se fosse 4, 4 mais 4, 8. 4 vezes 8, 32. Também não dá. Se fosse 5, colocava o 5 aqui. 5 mais 4, 8. 8 vezes 5, 40. Então, a letra A bateu certinho, ó. O x vale 2. Aqui é 2 mais 4, 6. 6 vezes 2, 12. Letra A matou a questão.